você está nesse sabadão aqui, 1 de abril, dia da mentira, né? E dia de classificação da Fórmula 1. Tivemos essa madrugada, às 2 da manhã, e vamos ter a corrida nessa madrugada, né, de sábado para domingo. Um treino surpreendente para alguns, né, com as Mercedes andando bem. Mas antes de falar do treino, vamos falar de algumas coisinhas rápidas, né, que aconteceram. Primeiro que a Fórmula 1 está querendo fazer um final de semana diferente, que eu gostei bastante. O final de semana seria da seguinte maneira: na sexta-feira tem um treino livre e depois já vão para a classificação. Então só iam ter 1 hora para acertar o carro. Essa classificação, que seria como se fosse o TL2, só que não vai ser TL2, vai ser classificação, ela vai servir para a corrida de domingo, tá? Então a sexta-feira faz um treino, faz a classificação, né, já valendo, né, a pole de domingo, e essa classificação então fica valendo para a pole de domingo. No sábado não tem treino também, eles fazem outra classificação para a corrida curta, né? Então no sábado de manhã tem uma classificação e à tarde tem a corrida curta, que vai valer ponto, bastante ponto inclusive. Estão querendo dar mais ponto do que já dão, para ela valer mais. E aí domingo é a corrida, e é o grid dessa corrida de domingo, uma corrida normal, né, com as voltas normais que são hoje. O grid não é a chegada da corrida curta de sábado, mas a classificação de sexta. Então você descola, né, o sábado do domingo. Eu acho isso muito bom, muito melhor do que é hoje, né, porque daí você vai ter mais imprevisibilidade, porque só tem um treino um livre para eles acertarem o carro, já vão para a classificação. No sábado, outra classificação, que aí vale, porque aquele treino de sábado, quando tinha corrida curta, é um treino que não valia nada, porque não podia mexer no carro, né? Então faz uma classificação no sábado, então a gente vai ter 2 classificações, e essa classificação do sábado para a corrida curta, de 1/3 da corrida, até menos. Eu acho muito melhor do que é hoje. Eles provavelmente vão fazer esse teste agora em Baku, mas eu gostei, achei bem positivo isso, muito melhor do que é hoje com treino livre. E deixou a sexta-feira valendo bastante, né? Porque os promotores de corrida, e nós que gostamos de corrida, nós queremos ver carro na pista. Então vai continuar tendo carro na pista, só que valendo, né? Você vai ter aí só um treino livre, e depois as outras vezes que os carros entrarem na pista, vai sempre valer alguma coisa. Vai ter uma classificação na sexta, uma classificação no sábado, uma corrida curta no sábado e uma corrida normal no domingo. Então você vai ter 4 vezes valendo coisa, né? Muito melhor. Eu acho que vai dar certo isso. É evidente que eu acho que não dá para fazer isso em todas as pistas que não dá para ultrapassar, pistas muito difíceis de ultrapassar, tipo Mônaco e mais algumas outras. Talvez eles não vão fazer isso, provavelmente não vão fazer isso, mas eu acho que dá para fazer isso pelo menos, sei lá, em 15 pistas, entendeu? Não para esse ano, estão pensando, vão fazer esse teste agora, se for bem, talvez já para as outras corridas curtas desse ano, que são 6, eles já façam isso, e o ano que vem eles provavelmente vão aumentar bastante o número de corridas curtas, né? Vai ficar um final de semana muito mais dinâmico, muito mais atrativo. Eu gostei bastante disso. Bom, vamos falar uma coisa agora, que deve estar todo mundo se perguntando, né? O que aconteceu com a Mercedes, né? Bom, antes de mais nada, ontem o Toto Wolff deu uma declaração, né, que não vai gastar mais um tostão nesse carro, que esse carro não serve, que vão fazer outro carro, né? Outro carro não, né? Uma versão B desse carro, né? Porque vai ser o mesmo chassi, então não é outro carro, mas é uma versão B desse carro. Eu até já expliquei isso no Loucos,
como se fosse um chassi híbrido, dá para você encaixar as peças de maneira diferente no chassi. O chassi da Mercedes já é assim, né? Então você pode pôr a suspensão um pouco mais para trás. Você pode mudar muito o carro, a carroceria do carro, o lugar onde você encaixa, tudo no carro encaixado no chassi, você pode mudar isso nesse próprio carro. Então, e eu falei, olha, pessoal, tem que relativizar o que eles falam, né? Porque nunca é bem assim, né? O Toto Wolff não vai dar ouro pro bandido, como o Christian Horner não vai dar. Eles então eles têm que desviar a atenção. Então você tem que ficar esperto quando você vê esse tipo de declaração. E hoje eu peguei uma coisa aqui para vocês verem o que a Mercedes fez que já melhorou muito o carro. Por isso que eles conseguiram essa classificação espetacular. Eles estavam um segundo atrás, né? E agora ficaram 2 décimos, né? 3 décimos. O Hamilton, o Russell 2 décimos e o Hamilton 3 décimos do Verstappen. E o Verstappen acertou a última volta dele. Ele não estava acertando muito bem as voltas, mas a última volta dele ele acertou bem. Então, se vocês estiverem vendo essa foto aí, que deu, né, uma coisa que dá para mostrar para vocês, uma das coisas que a Mercedes fez é o seguinte: olha essa asa dianteira, olha debaixo dessa asa aqui, ó, onde tem essas aletas aqui, ó, né? Você tem aqui uma asa, se você olhar bem, ela é de 3 elementos, né? Então, ela tem um elemento plano, ela tem aqui umas aletas, aqui não é aleta isso, é uma coisa como se fosse um pregador. E depois ela tem um terceiro elemento em cima. Olha o que eles fizeram com essa asa aqui. Eles abriram, do primeiro para o segundo elemento, eles abriram bastante, e do segundo para o terceiro também, mas mais do primeiro. Para quê? Para entrar mais ar, para direcionar o carro, mais ar para baixo do carro. Para esse ar, em vez de ir para cima, ele ir para baixo. Então ele vai para baixo, ele acelera, né? Como o carro está muito próximo do chão, esse ar ele é acelerado pelo assoalho e pelo túnel Venturi, então isso dá mais downforce no carro. Então um acerto desse, só uma parte, tem mais coisa nesse carro, né? Eles fizeram mais coisas, né? Inclusive na parte traseira, só que a parte traseira eles nunca mostram, então não dá para ver. Mas só isso já melhora muito o carro. Por quê? O que acontece? Fica mais fácil de você colocar o pneu na janela certa, porque você tira ar do pneu aqui dianteiro, porque você manda o ar por baixo do carro e não por cima, vai menos ar por cima e mais ar por baixo. Então você acelera o ar que está indo para o assoalho, isso faz com que o efeito sugador do assoalho fique mais potente e ao mesmo tempo você tira um pouco de ar que está indo para o pneu, que estava prejudicando a Mercedes colocar o pneu na janela certa. Porque um carro de corrida, quando você não coloca o pneu, você não consegue colocar o pneu na janela certa, o carro fica sem grip, né? Sem aderência. Então, um acerto diferente de asa, né? Essa asa é basicamente a mesma. Ela tem pouquíssima mudança, quase nada, são alguns detalhes, mas olha o acerto totalmente diferente, né? Que já melhorou muito o carro e tem mais coisa na parte traseira também que não dá para mostrar, então não vou nem falar, porque se não dá para mostrar, não dá para explicar, entendeu? Mas isso aí já ajuda demais. Então isso é uma das razões que fez a Mercedes melhorar tanto da noite para o dia, né? É impressionante como a Fórmula 1, como eu sempre falo para vocês, como é detalhe, né? Olha a diferença que deu. Um carro que estava basicamente 1 segundo atrás, acabou 2, 3 décimos atrás. Outra coisa que eu queria falar é sobre 2 pilotos aí que foram muito bem, né? Mas foram bem demais mesmo, conseguiram tirar do carro o que ninguém esperava, nem as próprias equipes deles esperavam, né? Tanto o Albon como o Hulk. Isso aqui que você está vendo agora, o TL2, né? Está mostrando aqui o Albon, né? O Albon em 10º, isso porque o Albon errou a última volta dele, né? Ele errou a última volta do Q2, ele passou muito por cima
não lembro agora qual curva, mas foi no setor 3, ele passou demais por cima da zebra, na entrada da curva, aquela curva que é em 90 graus, ele pegou a zebra bem no meio e perdeu um pouco o carro ali. Porque senão ele ia fazer um tempo melhor ainda do que o 10º. Né? 10º lugar, pô, esse carro não é carro para 10º lugar, entendeu? É carro para ficar mais atrás. E o Hulk, né? O Hulk fez um Q2 e ficou em 5º lugar, né? Um carro uma Haas, que o companheiro de equipe dele, o Magnussen, ficou 7 décimos atrás dele, basicamente, quase 7 décimos. E o Magnussen era um cara que destruiu o Schumacher ano passado. E agora o Hulk, que estava sem ser piloto titular da Fórmula 1 há anos já, está destruindo o Magnussen. Então você vê como existe a importância do piloto, né? Como você sabe, lógico, Fórmula 1 é corrida de carro, o piloto nunca tira mais de 100% do carro, nenhum piloto, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas você às vezes não sabe qual é o limite do carro, né? Se você não tiver um piloto lá que consiga ir no limite dele. Mesmo no simulador, porque o simulador, mesmo os melhores simuladores, né, eles conseguem, eu já expliquei isso aqui, de 97% a 99% de realidade. Mesmo 99% fica 1% fora. 1% é muito. 1% numa volta de 1 minuto e meio, faz a conta aí, você vai ver quantos décimos dá, entendeu? Então, o piloto ainda tem uma importância vital no carro, né? Vamos agora para o grid. Em último, o Sérgio Pérez, que teve começou o problema dele no TL3, né? O carro começou a sair de frente, ele começou a perder as curvas, o carro ia ré, travava o pneu. A equipe teve tempo para arrumar isso, mas não conseguiu arrumar. E o Pérez, na primeira volta da classificação, ele já saiu da pista, atolou com o mesmo problema. Ou seja, isso vai prejudicar demais o Pérez, ele só está 1 ponto atrás do Vespa, e agora o Vespa vai largar em primeiro, com toda a chance de vencer a corrida, e o Pérez vai ter que se recuperar numa pista que é de difícil ultrapassagem. Isso prejudica muito o Pérez no campeonato, é uma pena, mas acontece, né? Ele vai precisar porque como ele não fez tempo, ele precisa de autorização para poder largar. Depois o Bottas, muito, muito mal, Alfa Romeo. Aí o Logan Sargent, que teve a volta no Q1 dele muito atrapalhada, porque era para ele ir mais para frente. Aí o Zhu também, mal, né? A Alfa Romeo muito mal, 17º. Depois o Piastri, uma pena, o australiano, mora em Melbourne, a 3, 4 quadras da pista, não conseguiu passar também. A McLaren está mal, não conseguiu passar para o Q2. De Vries ficando atrás do Tsunoda de novo, né? Pelo menos ele parou de falar agora. O De Vries estava muito falador, né? Parou de falar, mas continua tomando pau do Tsunoda. Aí você tem o Magnussen, também tomou um belo pau do Nico. Depois o Lando Norris, 13º só, você vê a McLaren não conseguiu ir nem para o Q3, né? Aí você tem, depois do Tsunoda, aí você tem o Ocon, que estava indo super bem nos treinos livres, mas quando chegou na classificação não conseguiu também, né? Ficou no Q2. Aí o Nico Hülkenberg, super volta dele, super classificação, já estava indo bem desde o Q1, né? Q1, Q2 e Q3. Gasly com a outra Alpine em 9º, já pondo tempo também no Ocon. Aí o Albon, né, que deu a volta, conseguiu dar a volta boa no Q3, ele tinha errado a última volta no Q2. Eu acho que o Albon é o cara aqui, né, dessa classificação, porque realmente ninguém esperava uma Williams em 8º lugar, um carro que era o pior do grid, e você vê que ele está conseguindo tirar tudo do carro, né? Muito bem, o Albon está melhorando a cada ano. Depois o Leclerc em 7º, a Ferrari decepcionando, né? Atrás do ídolo Stroll em 6º com a Aston Martin. Aí o Sainz em 5º,
Alonso só em quarto, né? Todo mundo achando que o Alonso podia até fazer a pole, eu nunca achei isso. Talvez eu achei que ele pudesse largar em segundo, ou terceiro seria a posição dele, atrás das duas Red Bulls. Mas o Alonso falador pra caramba, ontem provocou o Hamilton. Alonso, com a experiência toda que ele tem, ele devia esperar para falar depois de ter o resultado, né? Então, falou antes, acabou ficando atrás das duas Mercedes, o Hamilton em terceiro, a 3 décimos do Verstappen, o Russell em segundo, a 2 décimos do Vespa, e o Vespa na pole confirmou o favoritismo dele. E eu espero uma corrida muito boa amanhã. O Vespa é favorito, o que pode acontecer é o Russell ou o Hamilton largarem melhor e passarem ele na largada, mas isso não vai durar muito tempo, porque eles não vão ter ritmo para manter isso, né? É interessante aí que a Mercedes, né, ela fez o que eu expliquei já na asa dianteira para o carro ficar melhor, para o carro mandar mais ar por baixo, para não esquentar tanto o pneu. Isso também serve para a roda traseira. Só que amanhã a gente não sabe se isso vai funcionar para a corrida, né? O pneu pode superaquecer. Mas tem uma coisa, pode mexer na asa dianteira. Uma das poucas coisas que pode mexer no carro é na asa dianteira. Então vamos ficar esperto aí para ver se amanhã a Mercedes pode aprontar alguma. Ficar em segundo e terceiro já vai aprontar, né? Pelos que eles estavam um segundo atrás, então, quer dizer, agora estão 2, 3 décimos atrás, então já aprontaram. Vamos ver se eles conseguem continuar aprontando amanhã na corrida. Mas eu acho que vai ter um pega muito bom entre Mercedes, Aston Martin e Ferrari, né? E é para isso que a gente assiste Fórmula 1, né? Para ver esses pegas, e vai ser uma corridaça. Não esquece do meu joinha. Amanhã a gente se vê. Talvez a gente faça até uma live. A gente avisa antes se for fazer live ou se for fazer um programa gravado, tá bom? Um abração, bom sabadão e boa corrida. Tchau.